Boa tarde a todos e a todas. A gente vai começar, então, a nossa última palestra do semestre dos seminários LabLink. Nesse semestre, a gente tem o tema Neurociência e Linguagem. Então, acho que eu falo por todos os membros do LabLink que nós estamos muito felizes em concluir essa série de seminários. Vamos fechar com chave de ouro hoje, né, com a professora Aniela, que nós queríamos tanto ter aqui participando com a gente. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Aniela, depois passo a palavra para a professora, e vocês podem fazer perguntas no chat ou solicitar para fazer perguntas ao longo da exposição. E aí a gente vai anotando as perguntas aqui, depois podemos ter um tempo no final para o debate, que é sempre tão produtivo, né? Bom, então a professora Aniela possui doutorado em Linguística pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágios na Universidade de Maryland, mais especificamente no Cognitive Neuroscience of Language Lab, também no Instituto de Neurologia da UFRJ e no Ambulatório de ABC da Universidade Federal Fluminense. Ela é professora associada do Departamento de Linguística da UFRJ e membro efetivo do Programa Avançado de Neurociência. Desde 2006, a professora Aniela coordena o Laboratório de Acesso Sintático, a ACSIM, e desde então vem formando alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado em teoria linguística, em pesquisa psicolinguística e também em neurociência da linguagem, né? As suas principais áreas de atuação são a neurociência da linguagem, o processamento e a representação da linguagem no cérebro, e os níveis de análise linguística, morfologia e sintaxe. A professora Aniela apresenta uma admirável e extensa produção científica, muito atual, né? A gente vê com muitas colaborações, e tem um projeto de laboratório de sucesso que inspira demais, né, a jovens laboratórios como nós, como o LabLink. Então, para nós, é um prazer, uma honra, a gente espera aprender muito e trocar, né, experiências sobre como construir um laboratório também, nessa fala da professora. E o título da palestra de hoje é Potenciais Precoces na Especificação Semântica. Então, vou passar a palavra, novamente agradecendo em nome de todos, né, e agradecendo também a todos vocês que estão aqui firmes e fortes assistindo a palestra no final estendido de semestre que a gente está na Unifesp, né. Então, muito obrigada a todos e a todas. Passo a palavra para a professora Aniela. Daí, eu fiquei muito feliz desde o início, também fiquei ansiosa porque a gente não estava conseguindo marcar para vir. Queria agradecer a você, a Fernanda e ao Rafael essa oportunidade de estar aqui com vocês e de conhecer um pouquinho de vocês. E eu montei essa fala de uma forma bem informal. O meu grande interesse, maior interesse, é poder abrir portas e me comunicar com vocês e abrir novas frentes de trabalho para mim e para os alunos, que são animadíssimos, são pessoas que querem realmente estar se relacionando com outros laboratórios, e falar um pouco justamente dessa estrutura que a gente vem tentando fazer, que na verdade, o maior empenho que eu tenho é de ter um centro de estudo que realmente seja acolhedor para as pessoas e que possa ter. Eu fiz uma certa loucura, vocês vão ver, é um pouco amplo assim em termos do que a gente com o que a gente anda trabalhando, mas eu parto do princípio que todo mundo tem que ajudar todo mundo, então os doutores têm que ir lá olhar para os mestrandos e para os ICs, e a gente vai se ajeitando assim, e eu acho que é bom a gente tentar atender o aluno do jeito que ele vem, como ele está pedindo, do que tentar também tolir muito, ainda mais que são poucos os laboratórios de neurociência da linguagem, e não cabe a quem está querendo começar a área cortar. Então, vocês vão ver que eu estou assim com uma coisa grande, sabe? Tentando ver que jeito que eu vou dar. E no final, então, eu vou falar de uma pesquisa que está em curso, que eu estou fazendo especificamente com duas ex-alunas, que agora já são minhas colegas, que é a Juliana, que está no Minho, e a Maré, que tá lá com a gente lá na UFRJ.
Então, essa seria assim o trabalho meu que eu tô mais interessado em seguir. Evidentemente que houve uma parada por causa da pandemia, não tem resultados agora, mas é interessante, o caminho é interessante. Então, a minha fala vai ser por aí. Espero que vocês possam, por favor, interrompam quantas vezes vocês quiserem. Eu gostaria de ter uma conversa com vocês, tá? Então, posso dividir aí a tela? Pode sim. Ótimo. Qualquer coisa que vocês que não esteja funcionando, vocês falem, avisem. Tá perfeito. Ótimo. Então, eu queria começar mostrando um pouquinho do que é o site que a gente vem formando, né? Então, é um site que fala das pessoas, do laboratório, dos trabalhos que a gente está pesquisando, das publicações. Os cursos eu deixo completamente abertos, todo o material dos cursos, e alguns deles são gravados, as gravações também estão lá. E os encontros de quarta-feira de tarde, que é assim que eu acho que a gente tem que criar mesmo um hábito forte, né, de encontrar as pessoas nas quartas-feiras, um dia por semana, que é quando a gente pode se ouvir, acompanhar o trabalho de cada um. E eu tenho tentado mudar bastante a forma como esses encontros acontecem. Eu vou falar para vocês como é que eu venho fazendo. E depois também tem dois projetos que são contínuos, que não terminam e que os alunos vão contribuindo ao longo do ano, fora o projeto deles e fora essas reuniões, que é a Videoteca A, que é um projeto para aquisição de linguagem, e um projeto de difusão científica, que é de fazer pequenos vídeos sobre neurociência da linguagem para o público aberto, mas que tem todos os problemas assim da gente que não trabalha diretamente com essa coisa de difusão, de saber como é que a gente consegue furar a bolha e atingir outros públicos e tudo isso. Mas a ideia tá continuando e a gente está aprendendo. Estou fazendo um curso agora de difusão científica e sou interessada nessa área, gosto bastante. Então, os participantes, né? A gente trabalha com um laboratório grande, são mais ou menos 30 pessoas. E tem vários doutorandos e em momentos diferentes, tem várias pessoas que já estão se formando e outros novos que estão chegando. Tem também uma pós-doc, e alunos de mestrado e muitos alunos de iniciação científica, que nem está completo, nem tem todos os que a gente tem no momento. Também a gente tem colaborações que a gente preza muito, né? A gente tem uma colaboração em CITAS com a Aléria, a gente tem uma colaboração importante com o Alex de Carvalho, que começou a vida acadêmica dele lá no laboratório, nos primeiros anos do laboratório. Aí ele foi para a França, acabou se formando na França e fez uma carreira meteórica, professor da Universidade de Paris. É um dos nomes mais importantes agora de aquisição de linguagem. E o Alex, ele entrou para a nossa pós, porque ele tem esse vínculo forte com o laboratório. Então, ele acabou entrando para a nossa professor da pós. E ele tem a reunião dele de laboratório se dá na sexta-feira. Então, às sextas-feiras, as pessoas de aquisição lá do ACESIM se encontram nesse encontro também com o laboratório do Alex, e tem sido maravilhoso, realmente muito, muito diverso, além de ser uma reunião que é feita em inglês, isso é bom para os alunos, né? Então, os alunos têm essa oportunidade de estarem com duas reuniões, com a reunião do ACESIM e também com a do Alex na sexta-feira.
A gente tem uma parceria já de muito tempo com essa engenheira muito criativa do Cefet, que faz umas pequenas máquinas de acordo com o que a gente vai precisando. Por exemplo, a gente até deu uma outra solução, mas eu tenho uma aluna que está trabalhando com linguagem cegueira. Ela começou a fazer um sanduíche na Johns Hopkins, no melhor laboratório de cegueira que existe, que é da Marina Bedney, é um laboratório muito, muito bom. E essa minha aluna que chama Emily, ela precisava de um leitor de um leitor de braille, sabe, que pudesse, porque a gente queria pesquisar algumas coisas da leitura, alguns componentes que o cego lê com as duas mãos, num certo momento ele lê duas linhas em paralelo, e a gente queria ver como é que isso funcionava, então a gente foi lá conversar com a Aline mais uma vez deu uma solução e começou até a fazer a máquina, mas aí como essa aluna está em contato com o laboratório lá da Johns Hopkins, eles já tinham uma coisa semelhante, a gente parou, mas é assim, uma pessoa que eu cultivo muito a amizade, porque é uma pessoa que realmente é uma parceira para qualquer coisa dessas eletrônicas que a gente precise, ela está sempre pronta para ajudar. E lá também no Cefet tem um outro professor que foi aluno do laboratório, chamado Gustavo, e ele trabalha com engenharia computacional, né? Então, ele está fazendo uma coisa que é de muita precisão e é um problema, assim, eu diria, em todos os lugares. A gente adoraria poder fazer a conjugação das máquinas que a gente tem. Poder usar, por exemplo, EEG junto do eye tracker. Seria uma coisa muito importante para a gente ter a noção do momento em que o olho está pegando a palavra da tela e o momento em que isso está sendo está virando um processamento, né, com o ápice da onda, né, um momento em que existe um desengajamento elétrico dessa tarefa, e como é que isso se relaciona com o que se está lendo. E o Gustavo está fazendo isso para a gente, junto com a Juliana, que foi minha aluna desde ser até pós-doc, que agora é professora do Minho. E lá no Minho eles tinham um laboratório que fazia esse tipo de acoplamento. Não chegou a uma solução perfeita, mas ela herdou uma solução imperfeita que ela está junto comigo, tendo essas reuniões com o Gustavo, a gente está no meio do caminho para fazer isso. Um outro apoio que também já foi bastante interessante na parte de imagem. A gente já 3 vezes já conseguiu uma relação com o pessoal do IDOR, do Instituto DOR, que é um instituto de pesquisa muito importante daqui, e especialmente na figura do Jorge Moll, que é o presidente, e da mulher dele, que é a Fernanda Tovar Moll, que é uma grande neurologista. E a gente trabalhou na tese da maré com ressonância, e na tese da Fernanda, a gente trabalhou com o DTS, que é o DTS-DTI, que são as medidas de ligação entre áreas, em lugares diferentes do cérebro, porque a gente tem que escolher entre ver as áreas que são ativadas ou então olhar os feixes de ligação entre essas áreas. E a gente tem 3 trabalhos bastante interessantes com esse grupo. Esse trabalho de DTI, que foi feito com pessoas no espectro autista, que a gente queria ver as ligações entre a área de armazenamento fonológico e as áreas conceituais, né, como é que seria essa ligação, foi muito interessante. Eu tenho a impressão que foi o primeiro, e acho que não teve outro depois desse ainda não. É uma área que está ainda bastante inicial, mas muito interessante. Também a gente tem uma ligação, como eu já falei, com a Juliana, que foi minha primeira aluna, né, e que agora está no Minho. Tem um trabalho com o Marcelo Modesto de sintaxe experimental, que também tem sido muito desafiador para mim, com estruturas de controle
que é a área que o Marcelo persegue. A gente está fazendo isso, fizemos uma testagem com diferenças entre São Paulo e Rio de Janeiro, também bem legal, e tem 2 papers aí que já foram mandados para publicação, a gente está esperando a resposta. Com o Marcos, eu trabalhei já com todas as ligações possíveis entre psicolinguística e neurolinguística. A gente já trabalhou com línguas indígenas, ele me levou numa expedição para trabalhar no Tocantins. Foi bem interessante. Depois, o resultado dessa experiência com os Carajá virou um livro que foi editado pela Cambridge University Press. Foi bem legal. A Maréia agora está trabalhando no departamento de letras libras, né? Então ela está se encaminhando para uma área um pouquinho diferente, mas a parceria com a gente é muito grande, não só nesse grupo que eu coloco assim, a minha pesquisa pessoal principal, né, feita com ela, como também a gente tem orientações em conjunto, né? A própria Stefani é também co-orientada pela Maréia. A Marina Bedney, que é essa professora da Johns Hopkins, também começou a fazer vários trabalhos em conjunto, né? E é bastante interessante a diferença da leitura em braille em português e inglês, a gente está explorando isso, e tem essa aluna que está numa relação bem próxima, e até agora vai continuar o doutorado sanduíche, no mês que vem ela vai retomar. Então, tem sido bem legal. A Marina deu uma aula no laboratório, deu também um curso que eu estava dando, ela apresentou o trabalho dela lá, então tem sido bem legal. O Rodrigo Borba, que é um nome da linguística aplicada, tem sido muito interessante também o trabalho que a gente está fazendo. Eu estou fazendo um trabalho com ele, junto com o Alex, lá da França, porque a gente está interessado em lados diferentes de entender essa coisa dessa nova linguagem relacionada a gênero. A gente gostaria de saber como é que isso está organizado, se isso tem uma representação diferente da representação da linguagem que não está levando isso em consideração. Então, a gente está lidando com coisas como esse X que eles colocam, né, para neutralidade de gênero, e a gente o planejamento é terminar a testagem mais ou menos até o final do ano, porque vai ter um fórum importante com pessoas da linguística e da linguística aplicada, com posições um pouco diferentes, para a gente entender o que está acontecendo neurocognitivamente com essas pessoas depois das mudanças que são feitas e que aparentemente são mudanças não justificadas linguisticamente falando, né? Então, a gente está trabalhando com isso. E com o Thiago Mota, que foi também aluno do laboratório, que agora é professor da Unicamp, eu tenho um trabalho que a gente não parou até agora de escrever sobre biolinguística, e tem uma aluna, uma das minhas doutorandas, Isadora, que é muito ligada também nessa área de biolinguística e evolução da linguagem. Então, é um grupo de colaboradores grandes, né, e muito ativo. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, não sei como, mas é tudo ao mesmo tempo. Ok. As linhas de pesquisa. A gente tem pesquisa em neuropsicologia, psicofisiologia da linguagem, que é pesquisa com EEG. A gente tem um aparelho de EEG muito bom, de alta densidade, tem um outro de média densidade da mesma marca. A gente usa os dois em conjunto, às vezes em pesquisas separadas. Temos também um eye tracker, e a gente usa as plataformas todas de psicolinguística, como o ePrime, Prime 3, né? E também estamos usando as plataformas de pesquisa através da internet,
durante a pandemia, as pesquisas que saíram foram feitas com PCI-BEX, essas coisas. A gente também tem várias pesquisas acontecendo com cérebro infantil, a gente trabalha com criança na fase de pré-alfabetização e depois da fase de alfabetização nas escolas. Essa figura, não sei se a minha seta aparece, mas essa figura daqui é uma testagem de uma criança da 8ª série com EEG. E a pesquisa de biolinguística, que é uma pesquisa teórica, né, que acontece também, é uma outra linha de pesquisa bastante comum lá no laboratório. A neuropsicofisiologia da linguagem, a gente já fez, eu vou só falar alguns trabalhos. O que está por trás é a literatura que tá entrando com tanta força, que é uma literatura tão nova, que eu aconselho vocês a perseguirem, que é a do laboratório da Lina Pilkinen na New York University. Para quem se lembra daquele modelo antigo de linguagem, que tinha a área de Broca, a área de Wernicke, e a ligação entre os dois, ela reconfigurou isso de uma forma incrível, né? Para cada uma dessas áreas, ela tem 20 trabalhos assim, excepcionais. Realmente é uma mudança para a área de neurofisiologia e neuropsicofisiologia da linguagem. Eu acho que é antes dela e depois dela. Ela é realmente incrível, o trabalho dela, é incrível. O que eu vou falar hoje para vocês é nessa parte daqui anterior do lobo temporal, chamado lateral, né? essa área que parece que organiza a especificidade semântica das sentenças. Mas a compreensão que a gente tem hoje da localização cerebral é muito diferente. Ela envolve áreas perissilvianas em volta aqui dessa divisão aqui média do cérebro, em todo o entorno dele, né? E muitas ligações. Então, as pesquisas que a gente está fazendo tem todas elas relações com essa nova cartografia que a gente vem estudando. Então, tem semântica da duração, percepção do tempo no processamento da linguagem, decomposição morfológica e acesso lexical. Acesso lexical, acho que concentra a grande maioria dos trabalhos que a gente está fazendo. Processamento de sentença, ligação intrasentencial, ambiguidade, correferência, assimetrias, sujeito-objeto, operações de foco tópico, recursividade direta e indireta, complementos versus adjuntos, construções de controle e flexão definitiva. A gente também está fazendo trabalhos diretamente com os potenciais elétricos, indo a eles, né, procurando estimulações que possam provocar esses potenciais de uma forma clara, para a gente ver exatamente como eles funcionam, né? As bases estruturais desses sinais, o N170, o N2, o N400 e o P600. E esse novo, que a gente não testou ainda, como eu falei para vocês, que seria 250, N250. Por isso que ele é precoce, porque a gente acreditava que o acesso lexical acontecesse mais ou menos aos 400 milissegundos, 380, 420 milissegundos. Mas existe uma manifestação em prol da especificidade que acontece antes, que acontece aos 250 milissegundos. Isso praticamente não foi explorado com EEG, porque o laboratório da Lina trabalha com MEG, que é o magnetoencefalógrafo. Mas a gente consegue transformar o protocolo de MEG para EEG. É possível isso. É eletricidade, a gente consegue fazer isso. Mas não foi feito ainda em relação à especificidade com EEG. Acho que nós vamos, se a gente conseguir montar os estímulos, que é bem difícil, mas a gente está trabalhando para quando a gente tiver a possibilidade de testar, os estímulos já estarem prontos. E uma outra área também importante é a neurofisiologia da leitura, baseada no trabalho do Stan Dehaene, lá da França.
Eu gostaria muito que essa minha aluna Isadora pudesse ir para lá, estar trabalhando para que isso aconteça. A gente gosta muito do trabalho dele. E não é a minha área de interesse pessoal, mas eu tenho sido muito procurada por pessoas que estão falando de disfunção de linguagem, e agora, no momento, tem alguns projetos de disfunção de linguagem também no laboratório acontecendo, mas sempre com alguma suporte de outros professores como co-orientadores, porque eu realmente não é parte da minha formação trabalhar com disfunção, é uma coisa mais recente que está acontecendo há menos tempo. Então, na parte do cérebro infantil, a gente vem trabalhando bastante com esses marcos psicofisiológicos da aquisição de nomes, da aquisição de adjetivos, da percepção do contraste entre nomes e verbos, aquisição de negativos, tem uns 2 grupos trabalhando com aquisição de negativos, teoria da mente, e a gente está levando a teoria da mente para a relação que os bebês podem travar com a interação que eles têm com máquina, como eles têm expectativa em relação ao funcionamento das máquinas. A gente vê que o bebezinho já põe o dedo ali rapidamente, ele sabe como é que movimenta a página. Alguns bebês que ainda não falam já conseguem entrar na parte do telefone que tem os filminhos que eles gostam, eles conseguem fazer. Então, existe uma expectativa de como é que a máquina funciona. Então, essa transposição da teoria da mente para a máquina, a gente está explorando com uma aluna, Kate Bárbara, que vai apresentar o trabalho dela, ela até vai agora fazer a qualificação dela. A gente fez 3 níveis de semelhança da mente humana para a máquina, e a gente está graduando isso, botando carinhas e tirando algumas marcas faciais, entendeu? Com olho, sem olho, com boca, sem boca, né? Como é que a criança, o bebê, reage mais próximo da pessoa ou mais próximo da máquina? Porque ele está transitando, está fazendo teoria da mente dos 2, né? Também está lidando com a aquisição de adjetivos e marcos, está vendo os marcos comportamentais eletrofisiológicos da leitura no cérebro, quer dizer, já com criança de 5, 6 anos, esse N170, que é o marcador do grafema, né? E o N400, que já é o resultado da leitura plena, né? Quando a criança está lendo e está conseguindo ler com significado. Também, a gente trabalhando com leitura, acaba tendo que trabalhar com faces, objetos, porque são locais contíguos no cérebro, e a gente quer saber como é que essas populações de neurônios, como é que elas se especializam, né? Existe uma teoria que seria que parte dos neurônios que estão lá para ler face acabam cedendo lugar para os grafemas durante a aquisição de linguagem. E existe também uma outra teoria que, na verdade, essa especificação acontece em áreas que estão sem especificidade biológica, elas estão lá paradas e silentes, esperando entrarem novas informações para elas se moldarem. Então, a gente tem testes que estão tentando verificar se acontece de um jeito ou de outro. E tem uma pós-doc do Pará que está muito interessada em prosódia do choro infantil e a ligação da prosódia do choro infantil com línguas específicas, com parâmetros específicos de línguas. Na biolinguística, a gente trabalha com iconicidade, arbitrariedade, assimetria, recursividade, gramática universal, línguas possíveis e impossíveis, que é, por exemplo, o tema da tese da Stefani, evolução da linguagem, neotenia, reciclagem, vantagens cognitivas na disfunção, plasticidade transmodal. Vou mostrar um filminho para vocês que
que a gente fez de divulgação científica sobre essa área. Fenômenos de interface, sincretismo cognitivo, o que acontece quando a gente vê alguma coisa primeiro e ouve depois, ou ouve primeiro e vê depois, o que essas duas possibilidades, né, trazem, mas também com outros tipos de sincretismo. E essa diferença básica aí, que praticamente é o trabalho que a gente faz com o Tiago, eu Isadora e Tiago, de linguagem do homem e comunicação, né, pegando um pouco de evolução. Fora esses temas, que são os temas principais, né, de trabalho mesmo, tem esses dois projetos, a Videoteca CESIM e o projeto de difusão. Então, a videoteca, eu acho melhor mostrar que é mais fácil essa ideia. Eu gostaria de poder me dedicar mais a essa ideia, que eu acredito nela. A ideia é a seguinte, é que a gente mostrasse coisas importantes, marcos importantes da aquisição de linguagem, por exemplo, a distinção de nome e verbo, até que ponto a criança, o bebê ou a criança pequena ainda, ela sabe quando a gente está falando um verbo, como está falando um nome, quais são as marcas para as quais elas prestam atenção, elas conseguem perceber a diferença entre evento e não. Na verdade, não é um teste no sentido da gente ter pensado uma plataforma de testagem com hipóteses. O que a gente gostaria de fazer é sempre de apresentar o mesmo estímulo para crianças de idades completamente diferentes. E depois a gente faz uma compilação em que a gente mostra a sequência das respostas e a gente fica sabendo exatamente quando é que muda, tipo 2 anos e 2 meses, já começa a fazer isso certo. 2 anos e 1 ano e 9 meses ainda não faz. Então, nosso desejo era formar muitos estímulos, videozinhos de estímulos, que as pessoas pudessem testar em outros estados, e a gente sempre iria compilar nesse mesmo banco, em que, se você quisesse saber como é que uma criança faz com a diferença entre nomes e verbos, por exemplo, você teria um ponto de partida para começar a fazer seu teste. Né? Então, é realmente uma biblioteca. Vou mostrar para vocês como é que seria um vídeo de estimulação e depois esse compilado das respostas que a gente tem. Ainda é um projeto que, aliás, não tem fim. Isso pode ficar bem grande. Vou mostrar como é que funciona. Deixa eu botar aqui no YouTube, que eu acho que é melhor. Oi, tudo bem? Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou te mostrar 2 coisas e aí, quando eu pedir para mostrar, você aponta uma. Pode ser? Vamos lá. Olha isso! Tá vendo isso? Mostra a calça. Olha, que legal! Mostra a Gapova. Olha só! Mostra vestindo. Veja só! Que máximo! Olha só que legal! Mostra o sapato. Tá vendo isso? Olha bem para isso. Olha só!
escorregando. Olha isso! Mostra assando. Mostrar o quê? Assando. O que é isso? Não sei. Aqui? Passa para mim. Aqui. Acho. Um, dois, três. Obrigada! Ok, agora eu vou mostrar a parte compilada, que é o seguinte. Vamos ver se a gente... Olha isso! É um vestido. É um vestido. Tá vendo isso? É uma calça. Mostra a calça. Aqui. Então, criança de 2,5 mostrou. Então, a gente vai marcando na barra, tá vendo? Essa já não mostrou. 2 e 10 já não mostrou. A de 3 já mostrou. Então, você vai criando uma certa estatística na cabeça, vai entendendo como é que essas cognições vão se apresentando, né? Canhotinha. Olha, que legal! Mostra a Gapova. Conclusão por eliminação chega um pouquinho mais tarde, né? A ideia é que a gente tenha bastante criança para a gente ter uma ideia, mas muito conhecimento de vocabulário vem com esse tipo de conclusão, por eliminação. É isso, já deu para. Olha só! Ah, vou mostrar isso aí. Mostra vestindo. Aqui. Aqui. Não, vestindo. Um vestido. Aham, é isso mesmo.
Está convicta, ela aponta mesmo. Ok. Veja só, que massa! Então, esse é o formato e a ideia é que houvesse muitos pontos diferentes. Então, a gente fez de nome de verbo, fizemos sobre negação, adjetivos, teoria da mente, e está saindo esse do choro do recém-nascido, que seria a mesma ideia, uma biblioteca que tem as características ou não tem as características da língua de origem do entorno da criança, né? Então, está sendo feito em 5 línguas diferentes. Esse já tá bem andadinho. Mas esse não está ainda na página. Os outros já estão na página. E tem mais uns 8 para continuarem, né, ali. Mas a ideia é que a gente consiga mais crianças em cada um deles, né? É bem complicado, você tem que marcar, você tem que fazer na escola, e não é assim tão simples. A ideia não é tão simples, mas eu acho que dá muita inspiração, que ela pode ser bastante inspiradora para quem está começando a trabalhar com aquisição. Acho que é uma boa ideia. E a próxima é... Aniela, só uma pergunta. E vocês aceitam que as pessoas gravem, enviem as contribuições ou não? Poxa, a tem gente que ser controlado? Não, a gente adoraria, porque olha, a gente deixa lá o vídeo de estimulação, estão todos lá, prontinhos. É só a pessoa pegar, baixar e fazer. E aí você pode, se vocês quiserem fazer e mandar para juntar aqui nesse compilado, tudo bem, mas se não quiser, o vídeo de estimulação está lá, ou para usar esse, ou para esse servir de modelo para fazer outro, né? Mas eu acho que a ideia é boa, porque você pode, às vezes, conseguir uma criança bastante precoce, e aí você vê que o problema é porque não existe um esmero desses que a gente fica pensando 10 horas de como é que a gente vai tirar essa informação. Aqui é só apontar, é uma coisa bastante simples, mas a ideia é mapear as idades e mapear as cognições, entendeu? É uma coisa meio grosso modo para você começar a trabalhar, para isso servir de base para você. Realmente precisa ver, porque tem uma criança de 1 ano e 8 meses que fez isso aí. Bom, então se tem, vamos ver se, né? Eu acho que é para isso que serve. E para a gente ver também, eu acho que as duas pontas são interessantes também quando tem maior desinteresse, ou então algumas coisas que acontecem muito com criança. Você começa fazendo certo, depois você aprende certas coisas e aí a tua cabeça vai para outro lado, você erra do meio. Eu acho que um deles aqui tem isso. Acho que é o de teoria da mente, que
o começo é certo, do meio dá meio errado e depois o final dá certo. Essas movimentações maiores assim que você pode ver num grupo, eu acho que elas são importantes para você começar a testar, né? Então e está lá, tudo que está aí, realmente tudo que a gente faz, a gente deixa na página para movimentar a área mesmo. Muito legal. O outro projeto é esse projeto aqui da difusão científica, que a gente pega temas diferentes que tem a ver com o trabalho dos alunos e tenta jogar isso para uma linguagem mais acessível. Mas aí, isso aqui a gente ainda não está sabendo fazer, não, porque a gente não consegue ainda difundir, entendeu? Da forma como deveria ser difundido. Até talvez a linguagem não esteja tão ruim, mas assim, a forma de difundir não é nem um pouco fácil, tem que entender disso. Eu fui fazer um curso para ver, mas eu ainda não tenho bem certeza como deve ser a estratégia, né? Eu vou botar um deles aqui, acho que eu vou botar esse aqui, vamos ver. O que vocês acham? É curtinho, 4 minutos. Esse não está querendo falar. Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? O volume dele está acionado, né? Tá. Acho que ele não está andando, né? Parece que está parado mesmo. Agora. Mas aqui está andando, né? Tá, mas não sai da tela inicial, né? No primeira. Não. Aí foi. O incrível sobre a aquisição de linguagem é que para o bebê é tudo muito fácil. Ele começa a falar rapidamente entre os 12 e 24 meses e sem fazer esforço. Não importa a língua, de finlandês a mandarim, o cérebro do bebê absorve informações visuais e sonoras e pode fazer inferências sobre a relação entre forma e significado. Para fazer essas inferências, partes diferentes do nosso cérebro conversam. As informações auditivas vão direto para o lobo temporal. Quando a gente recebe informações visuais, elas vão diretamente para o lobo occipital. Juntando as informações visuais e auditivas, a gente descobre uma porção de coisas. Vamos fazer um teste? Esse é o Bruno. Você vai observar ele falando a sílaba Fá. Fá, 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 Fá. Agora ele vai falar uma outra sílaba. Bá, 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 Bá. Entenderam, né? Ele falou Bá. E agora, será que é Fá ou Bá? Bá, 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 Bá. E dessa vez? Pá, 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 Pá. Se você disse Fá, você errou. E se você disse Bá, você errou também, porque o Bruno falou Pá. A sua percepção auditiva da sílaba Pá foi contaminada pela visão dos lábios do Bruno pronunciando Fá. Podemos concluir que a visão é muito importante para o processamento do som. Ou seja, a visão é muito importante para a linguagem. Mas se a visão ajuda a cognição de linguagem, o que será que acontece com a linguagem dos cegos congênitos? A cegueira congênita traz evidências de que a perda da modalidade sensorial pode desencadear uma reorganização no lobo occipital, ampliando e tornando mais funcional o processamento da informação capturada pelos sentidos intactos. Trata-se da neuroplasticidade transmodal, já que lá não chega informação visual,
o lobo occipital dos cegos congênitos é recrutado para outras cognições, como função executiva, audição, processamento numérico e, principalmente, para várias subtarefas da linguagem. Vamos olhar um mapa hemodinâmico do cérebro de videntes e de cegos? No retângulo à esquerda, a primeira linha traz ativação no cérebro de videntes, executando tarefas de linguagem. Agora, na segunda linha, temos a ativação do cérebro de cegos congênitos para as mesmas tarefas de linguagem. Reparem no lobo occipital bem ativado em comparação com o lobo occipital dos videntes. A terceira linha plota a diferença entre a ativação dos videntes e a dos cegos. No retângulo da direita, a tarefa era matemática. Para essa tarefa, cegos e videntes são mais parecidos. Bem, para dizer a verdade, além de terem plena capacidade linguística, os cegos congênitos chegam a superar os videntes em algumas tarefas de linguagem, segundo estudos. Por exemplo, olha as sentenças 1 e 2. Sabemos que videntes acham a sentença 1 mais difícil do que a 2, porque só a sentença 1 implica em movimento de constituinte sintático. Aquela atriz é interpretada ao lado do verbo admira, mas ela se move para frente da sentença. Os cegos congênitos processam sentenças com movimento, como em 1, exatamente como eles processam a versão sem movimento em 2. Mas isso só acontece com os cegos congênitos. A vantagem não se estende às pessoas que adquirem cegueira mais tarde na vida. Contribuir nesse campo fascinante de estudos tem sido um dos nossos objetivos no Laboratório ACESIM da pós-graduação em Linguística da UFRJ. Para isso, estabelecemos parceria com o Neuroplasticity and Development Lab da Johns Hopkins University nos Estados Unidos. Esperamos reportar mais achados no decorrer das pesquisas. Ok. Além disso, tem os encontros semanais que tem que a gente faz, cada ano faz uma coisa diferente. Eu só vou falar como é que foi em 2020 e 2021, só para mostrar a diferença, né? Em 2020, a gente convidava uma pessoa para falar na última semana de cada mês sobre o tema da pessoa. E a gente pedia para a pessoa distribuir os papers mais importantes da área, que ela achava que seriam importantes para os alunos lerem antes da conferência dela. Então, nessas 3 semanas anteriores, a gente tinha esses papers sendo apresentados pelos alunos, e a gente discutia esses papers que o convidado teria dado como dica para a gente. Então, a gente fez isso e foi muito interessante, bem puxado, mas muito interessante. A gente ficou bem preparado mesmo para receber essas conferências, né? E foram conferências sobre negação, linguagem cego, evolução de linguagem, ferramentas de pesquisa por causa da pandemia que estava acontecendo lá, esse da Ilhas Sintáticas que eu indico a vocês, se vocês tiverem interesse nisso, porque foi a aula mais clara que eu já vi dessa aula, tá lá, todas as aulas estão gravadas, né? Então, a gente fez isso a cada mês, mudando o tema e tendo essa preparação antes. Esse ano, a gente fez um pouco diferente. A gente decidiu que cada mês ficaria sobre a responsabilidade de um dos doutorandos. Então, eles pegaram os temas de trabalho dele, por exemplo, a Emily... Não, aliás, não é um tema que ela está querendo usar, porque ela trabalha com cegos e ela quis olhar essa área de predição, né, que é uma área importante, especialmente pelos pesquisadores do Max Planck, e ela, então, reuniu várias atividades, ela fez
tanto a apresentação de papers, como exercícios que a gente fazia na hora que ela que bolou os exercícios. Também ela mostrou filmes de entrevistas sobre o assunto, né? E tem sido assim com todos eles, né? Em junho foi o bootstrapping de aquisição, os diferentes bootstrapping de aquisição. Começamos com a Laila Gleitman, depois a gente foi de um por um, e a Mayara, que é a doutoranda, que cuidou disso, e os doutorandos se encarregam de buscar no grupo de alunos os alunos que podem ajudá-los a fazer isso, né? Então, junho foi isso, julho nós estamos terminando agora a parte de teoria da mente, depois em agosto a gente vai ter um mês de bilinguismo, depois disfunção linguística na aquisição, depois sistemas de memória e depois, por último, função executiva. Aí, em dezembro nós vamos ter reunião, já tem a de janeiro e fevereiro também já estão marcadas. Então, agora eu vou entrar num tema que para mim é bem interessante, que é o tema de pesquisa, é uma forma de a gente olhar o acesso lexical, né? Eu posso entrar ou vocês têm alguma dúvida sobre a primeira parte? Ok. Então, sobre o aspecto da percepção, né? Ou seja, as ondas sonoras entrando nas orelhas, né? A gente tem que começar por uma atitude que examina as características fonológicas da palavra, porque, evidentemente, a gente não sabe o que a pessoa vai falar, né? Então, a gente tem que ir buscando o reconhecimento a partir do que a gente tem. Então, evidentemente, que a gente vai, quando a gente ouve né, um bilabial ali, que poderia, que deve ser um M, né, a gente já faz uma pré-ativação de tudo que poderia ser a palavra que a gente está buscando compreender. Então, a gente sempre está numa tarefa, na percepção, a gente está com uma tarefa de ativação de tudo, e depois a gente vai melhorando nas estratégias de desativação, para a gente desativar os candidatos errados, né? A gente achou que podia ser mapa, mas não é mala. A gente achou que podia ser mama, mas não é mala. E a gente tem, quando a gente ouve a segunda consoante ali, que é o que seria o ponto de diferença, né? A gente tem que poder desativar para limpar o cérebro das outras palavras e a gente ficar só com a mala, que é o que está interessando para a gente mandar para o sistema, para a ligação conceptual, e a gente poder fazer lá um N400 que vai mostrar entendimento dessa palavra. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, e que a gente está ali lutando com essa ativação de todas as características fonológicas que a gente está ouvindo o mais rápido possível, não tem como você desativar ou você parar a possibilidade de você também tentar logo entender o que está acontecendo. Porque, geralmente, quando você está ouvindo alguma coisa, isso tem uma relação com o teu entorno e você tem uma presença assim, ativa, então você logo quer se organizar. Aquele som ele serve para organizar as suas ações e organizar o que você está pensando. É uma organização de dentro, mas também tem uma organização de fora. Então, a possibilidade de você abrir uma rede de significados, ela existe e ela é meio concomitante. É um pouco depois, ela chega um pouco depois, no caso do acesso lexical através da percepção, né? Mas ela está lá. E essa rede, ela não funciona com ativação e desativação. Ela funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então, você tem, por um lado, um trabalho de base, que é ativar e desativar os candidatos errados. Ativar todo mundo e depois ir desativando os candidatos errados. São operações hormonais. Existe hormônio para ativar
a área do cérebro e outros hormônios que desativam, né, que fazem você esquecer. E eles estão ali, lutando ali nesse momento. E junto com isso, tem alguma coisa. Se a mala... Poxa, a mala é viagem, tem todo o campo, né, semântico, que o contexto que vem junto, que algumas teorias chamam de frame, né? E que, nesse caso aqui da percepção da palavra, certamente ele é secundário e certamente ele tem que vir depois, porque eu não posso ativar frame nenhum de uma palavra que eu não conheço ainda. Então, ele vem a reboque desse outro trabalho que é feito com a fonologia e com a morfologia. Tem fonologia e morfologia aqui junto, e essa outra coisa de frame semântico, que certamente está em questão aqui também, vem depois. E o objetivo que a gente tem é a acurácia. Eu quero saber exatamente o que você está falando, quero colocar o que você está falando numa sentença, e quero fazer sentido disso tudo. Então, o que a gente tem? Se a gente estiver trabalhando com comportamento, a gente pode fazer um teste de decisão lexical, que é um teste que verifica se você sabe se o que você está ouvindo é uma palavra ou uma não palavra. Então, você vai ter o esforço para entender se é uma palavra ou não palavra de qualquer forma, sendo palavra ou não. E a gente vai poder, então, por isso, por essa estrutura experimental, saber exatamente qual foi o primeiro momento em que você se deu conta de que estava se tratando, por exemplo, da palavra mala, por exemplo. Você também tem uma outra possibilidade de olhar a taxa de acerto e erro para essa pergunta, né? Porque você teria que responder sim ou não. Mala é uma palavra ou é uma não palavra, né? Então, tem uma taxa de acerto. Você faz alguns erros, porque isso tudo é muito rápido. Então, você pode ter uma taxa de acerto e erro, e esses erros podem indicar... na verdade, você esperaria que uma pessoa falante da língua fosse acertar mais do que 90%. Mas aí, se é 92, 94, 96, faz uma diferença grande. Você pode pegar muito conhecimento vendo onde é que estão esses erros e quem cometeu esses erros, né? Se você for depois botar em estatística e tudo isso. Tem um outro tipo de teste que se faz, que é no reconhecimento da palavra dentro da frase, que é o self-paced reading, que você vai apertando a tecla do computador e você vai deixando virem as palavras quando você terminou a leitura. E a gente faz isso sem parar. A gente faz o mais rápido que consegue, alguma coisa que mostra a motivação que a gente tem para entender a linguagem, né? Não há parada nenhuma. O self-paced reading é um teste que é considerado online, né? Porque seria assim, o primeiro momento realmente que você terminou de ler, te dá o tempo anterior da palavra anterior, né? Quando você aperta para ver da frente, na verdade, isso informa o pesquisador que você, até a palavra anterior, você conseguiu uma leitura disso, né? Senão você não estaria apertando, você estaria pensando, né? E ele tem parâmetros bem naturais, ele é um teste muito bom. E você pode combinar isso tudo com as extrações das ondas do cérebro. Você pode perceber se a palavra mala, por exemplo, se ela chega a você mais rápido do que a palavra livro, por exemplo, né? Então, são palavras de 2 sílabas, muito frequentes, todas elas. Livro deve ter uma frequência maior do que mala. Você poderia pensar, sendo palavras tão frequentes e tão simples, né? Se houver realmente uma diferença estatística entre elas, você pode tentar verificar da onde está vindo essa diferença, né? E você pode ter uma acurácia grande, porque você sabe exatamente o momento em que a gente juntou estrutura com conteúdo, que é o que faz o marcador da onda N400.
E também a gente pode fazer um teste de priming, que são testes de uma primeira palavra influenciando uma segunda palavra, e essa influência pode ser de vários jeitos, pode ser uma influência ortográfica, uma influência morfológica, uma influência sintática, são todos testes que são muito feitos e a gente faz muito para conseguir entender como é que a gente decodifica as palavras. Agora, se a gente está falando de produção, eu que estou produzindo, né? Aí, evidentemente, que não é a fonologia não pode vir primeiro nesse caso. Nesse caso, o que vem primeiro é a ideia de alguma coisa que eu quero falar e que eu vou procurar no cérebro a forma de achar a palavra certa e botar isso nas áreas que preparam para a fonação e depois nas áreas de fonação, né? Então, se eu penso na ideia mala, né, é possível, é mais ou menos certo, de que junto com essa ideia mala vem as outras ideias que mala está junto, atrelada. Então, nesse caso aí na produção, a coisa vira como se fosse um espelho. Eu tenho primeiro uma busca no nível de ativação semântico, né? Das áreas que eu guardo o meu conhecimento de mundo, né? E aí depois eu faço a conexão disso com as palavras que... Né? Tanto que eu posso ter uma fuga de palavra, não estou me lembrando da palavra, mas você sabe o que você está pensando. Num certo momento, em 2007, acho que o primeiro paper que saiu disso foi em 2005, começou a aparecer vários trabalhos a respeito de uma doença que não é Alzheimer, chamada demência semântica, e que está relacionado com algum acometimento do lobo temporal anterior. E o acometimento é bastante interessante, porque é um acometimento que faz com que você não consiga chegar nos hipônimos, você só fica nos hiperônimos. Isso foi relatado por várias pessoas e eu acho que o Patterson fez o melhor relato disso. Uns anos depois disso, eu estava trabalhando no Hospital Silvestre com uma equipe multidisciplinar que estava trabalhando com um aminoácido chamado deserina, que era injetado nos idosos e eles ficavam com uma memória muito boa por pouco tempo, tem uma meia-vida curta. Mas era uma pesquisa que tinha isso e eu era uma das pessoas que estava fazendo lá. Então, uma das coisas que eu fazia era entrevistar os idosos. E eu peguei duas partes dessa entrevista para exemplificar aqui para vocês, que foi uma coincidência isso, porque faz muitos anos, mas eu vou ler aqui para vocês. Então, o primeiro é de um paciente com 79 anos, que é uma mulher comerciante aposentada, e ela está conversando com o médico. Então, o médico fala para ela, estava falando uma coisa de sonho, então o médico falou para ela, conta o sonho para mim. Aí ela fala assim, o bicho estava perto da minha bebê, eu quis matar ele. O médico fala, era um rato? Não, voa. Barata? Não, bicho. O que é barata? Então, ela realmente tinha perdido a noção do que era barata. E ela... mas não do conceito, ela tinha um conceito do bicho, né? A gente, aliás, não sabe se é barata, mas é um bicho que voa e que ela queria matar, né? Assim, acho que a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é barata, mas ela estava realmente usando o hiperônimo como hipônimo, porque ela não tinha registro mais de barata na cabeça. O segundo é um paciente de 83 anos que tinha sido médico aposentado, né? Ele está conversando com o médico. Então, esse daí é bem interessante. Ele fala assim, gosto de camarão, mas a Edila nunca faz, porque tem doença. Aí o médico fala, mesmo? Não sabia que a Edila tinha alergia a camarão. É alergia, né? Não, o problema é açúcar. Aí o médico fala, caramba, a Edila é diabética? Não sabia. Não, eu sou. Ah, você eu sei, eu te trato, rapaz. Mas eu tenho, então, que conversar com a Edila para ela te dar camarão, porque isso não vai atrapalhar seu diabetes, não.
Aí o paciente fica muito surpreso e fala, não! Ele fica muito surpreso, porque ele é médico, ele sabe o que atrapalha e não, né? E ele fala, não. A médica fala, não. Eu também gosto muito de camarão. Como é que você gosta do camarão? Aí o paciente fala, com tomate, carne cortado. Aí o médico fala, peraí, acho que você está falando de massa, não é? Sim, eu gosto muito. Então é macarrão com molho à bolonhesa. Mas isso você não deve comer, não. Aí repara que ele sabia que o que ele gostava era uma coisa que ele não podia comer. Ele sabia disso, ele sabia da ligação. Ele tinha uma propriedade da ligação do amido com a transformação para o açúcar, que ia atrapalhar o diabetes dele. Essa história ele tinha, mas ele perdeu a palavra. A palavra macarrão ele perdeu. E aí ele botou alguma coisa por priming que fosse semelhante, mas ele perdeu essa capacidade de botar essa palavra. E ele estava trabalhando o tempo todo com doença, tá vendo? Ele fala doença, o problema é açúcar, mas ele também não tinha diabetes para usar no lugar. Ele estava qualificando ali, mas ele... Então, é uma doença que vai fazendo com que você fique cada vez mais vago. Você vai tratando as coisas de forma mais vaga. E aí a consequência prática disso é que você fica um pouco distante da vida. Você dá a impressão que está assim, aéreo, né? Porque existe uma imprecisão que vai tomando conta do dia a dia, que vai se alastrando pelo dia a dia. E o Patterson verificou que quando isso acontecia, que era o que acontecia lá no ATL, que é essa região esquerda do lobo temporal anterior, que ele ficava silente. Ele quase não se ativava com isso. Aí a Lina Pilkanen, lendo o Patterson, ela fala assim, bom, as conclusões do Patterson são as seguintes. Se eu tivesse alguma coisa como duas palavras juntas, porque eu posso ter uma especificidade interna na palavra, ou eu posso ter uma palavra e especificar com adjetivo, por exemplo, deixar ela mais específica através de um adjetivo. Então, vamos pensar, já que a gente falou aqui, que quando está se tratando da produção, eu já entro direto na possibilidade de estar numa coisa de campo semântico em que eu tenho vontade, penso em mala, mas eu penso em mala porque eu já estou me arrumando para a viagem, eu tenho aquela coisa, essa coisa está toda ativada no cérebro e é possível que ela seja ativada um pouco antes do que esse trabalho linguístico, mas já achar o bloquinho, né, o construtor dessa frase que vai sair, né? Estou lidando ao contrário, né? Então, como isso como a produção ela envolve mais do que a palavra, ela pode ser que ela envolva a palavra e uma coisa um pouco mais especificada. Então, seria interessante a gente começar a trabalhar com acesso lexical, não de uma palavra só, mas de duplas de palavras, ou trios de palavra. Então, vocês podem notar que a partir dos anos 2000 começa a aparecer muito trabalho que trabalha com acesso lexical, mas não com a sentença inteira, porque é acesso lexical, mas com aquela palavra e a do lado dela, sabe? Então, isso que a gente que eu comecei a fazer aqui é uma coisa que está nessa onda. Então, a Lina Pilkanen, ela pensou assim, então vamos pensar que uma possibilidade de eu especificar uma palavra como barco, que é uma palavra bem simples, é botar uma cor nele, é o barco vermelho, né? Agora, eu posso usar uma palavra que é mais específica do que barco, que já é mais específica sozinha, seja, por exemplo, canoa ou jangada, né? Já tem uma especificidade maior do que barco, que seria assim o coringa, né? das palavras para navegação. Então, como é que eu posso pensar no barco sem nada depois dele, para eu ver o que acontece, qual é a contribuição dele? Como eu vou trabalhar com séries em que eu estou sempre juntando, combinando duas coisas, eu vou combinar
barco com alguma coisa que não é combinável, feito as consoantes XRT. Barco XRT. Então, a pessoa vai eliminar XRT, porque não tem nada na cabeça que faça lembrar isso, e vai ficar só com barco. Mas ela tentou, pelo menos ela tentou armar essa combinação, e aí as séries ficam mais parelhas. Eu consigo fazer elas melhor, porque eu consigo emparelhar melhor alguma coisa que eu permito que essas séries sejam comparáveis, né? Então, a primeira seria assim, um barco, mas essa coisa que eu vou tentar combinar, mas que na verdade não é nada. A segunda é uma palavra básica, bem básica, seria um hiperônimo, né? Alguma coisa semelhante a um hiperônimo, que eu vou botar uma qualificação. A terceira é uma palavra mais específica do que barco, mas fazendo essa combinação com alguma coisa que não existe. E o último seria a palavra mais específica com um adjetivo, né? Com o mesmo adjetivo, aliás, que foi usado antes. E aí a expectativa, através do Patterson, ele não chegou a fazer esse teste tão controlado dela, mas a expectativa, pelo que ele, levando em consideração os achados dele, seria que barco teria uma ativação 4, vamos dizer, o barco vermelho teria uma ativação de 6. Agora, canoa já sairia na ativação do barco vermelho, porque já seria alguma coisa um pouco mais específica. E a canoa vermelha seria a maior de todas. Então, isso aqui não é um gráfico do estudo do Patterson, não. Isso é apenas uma modelagem do que eu poderia esperar, levando em consideração que o Patterson olhou para o Lateral, lá para essa área temporal, e viu que existia uma grande diferença, porque não é pequena, não, é grande diferença, de ativação, e essas ativações podem ser contrastadas, né? Então, levando em consideração isso, eu teria uma configuração mais ou menos como essa. Aí ela fez o teste controlando os estímulos como estão aqui. Fez esse teste em 2014, foi o primeiro que saiu desse tipo de acesso lexical, que na verdade não é de uma palavra só, tem mais do que uma. E os resultados não foram aqueles que o Patterson previu. Olha só os resultados dela. Ela teve a maior ativação de todas, foi a ativação do barco vermelho, que tem uma base bem simples, né, do hiperônimo, com alguma coisa em cima dele para especificar. Então, é alguma coisa simples que recebe a especificação. A canoa, ela tem realmente ela modifica o ATL mais do que o barco faz. Mas quando você pega a canoa e põe um modificador em cima dela, quase não tem diferença. A diferença de 6 para 6,3. Então, esse daqui esse aqui é o resultado da pesquisa dela, né? Então, isso daqui não é uma previsão, mas é o resultado mesmo. Que parece alguma coisa um pouco estranha, porque esses resultados não mostram uma correlação nenhuma com sintaxe, porque não tem nada que você possa dizer que barco vermelho vai ser diferente de canoa vermelha, né? Não tem sintaticamente nada que a gente possa falar. E também não tem nada em relação com a semântica formal, que eu tenho um nome e eu faço esse nome ficar mais específico com um adjetivo. Na semântica formal também não teria uma justificativa para isso. A única justificativa que ela encontrou e que ela foi verificar se seria isso é alguma coisa que é uma capacidade combinatória que você encontraria, uma capacidade de composicionalidade que causasse um efeito conceptual que, assim, no frigir dos ovos, deixa a pessoa mais conectada com aquilo que ela está falando, com maior controle sobre o que ela está falando, e provavelmente, isso a Lina não está falando, mas é a minha impressão, com bastante ligação com o entorno dela. Ela está falando, está olhando, está falando. É uma ligação com o teu momento presente, assim, sabe? É alguma coisa
Isso é que poderia justificar. E aí a Lina fez uma coisa muito visual, que para mim, pelo menos, fica bem claro o que acontece. Olha só se você coloca as características do barco, vamos dizer que se fosse botar as características do que é barco, usando essas bolinhas, cada uma delas é uma característica. Uma é assim, tem um fundo que pode pode planar na água, as bordas são levantadas, né? Uma coisa assim, bem geral, né? Ou talvez um remo, um banquinho para você sentar. Então, essas são as características que estão lá no que você conhece sobre barco, uma coisa conceitual. Se você põe essa informação vermelha no meio dessas características, olha só como ele aparece bastante. Fica bem claro que você está fazendo alguma coisa. Mas se você faz a mesma coisa em relação à canoa, que já tem muito mais características, quando você adiciona uma característica que tem que ficar ali junto ela some, ela meio que desaparece. E aí os efeitos da composicionalidade, nesse caso que o atributo some, eles são menos visíveis, são menos sensíveis para essa área do cérebro, né? Então, ela criou uma coisa que ela está chamando de splash theory, que seria assim, o vermelho no barco cria um splash muito maior do que o vermelho na canoa. Ela se mostra muito menos. Isso aí, então, seria uma coisa assim, quanto mais específico for o núcleo nominal, mais fraco será o efeito composicional. É essa direção que a coisa anda. Agora, se eu pensar em fazer alguma coisa em relação aos adjetivos, eu mantenho presa o núcleo nominal e eu mudo os adjetivos, né? Então, eu teria sopa de vegetais, que é alguma coisa bem pouco específica, porque é sopa de vegetais, né? Pode ser qualquer vegetal, ou então uma sopa de tomate, que aí a gente até já sente, eu não sei, já até dá um pouquinho do sentido do gosto da sopa de tomate ali, né? Quando você faz com um adjetivo e não faz com um nome, acontece uma coisa trocada. Você tem um splash menor naquele adjetivo que é mais geral, e você tem um splash maior no adjetivo que é mais específico. Então, quanto mais específico for o modificador, mais forte será o efeito composicional. Então, ela pensou nessa proporção e ela foi testar, e aí ela viu que exatamente era isso que acontecia, né? Então, era exatamente isso que acontecia. Então, ela foi olhar de novo para as conclusões do Peterson, e aí ela viu que a gente estaria lidando assim, por exemplo, maçã com o máximo de especificidade, aí a gente teria alguma coisa como fruta, e depois a gente teria alguma coisa como coisa, troço, treco, trem, negócio, lance, que serve para qualquer um deles, né? Puro como cachorro, puro como uma raça de cachorro, cachorro. Depois a gente entra numa coisa bem, bem junta. A mesma coisa com sofá, móvel, né? E aí tem essa relação do atribuidor de sentidos e do núcleo nominal. E isso tudo acontece aos 250 milissegundos. É quando esse efeito aparece. Então, esse é um efeito que vai deixar essa área bastante ativa, essa área temporal bastante ativa, mas está correndo por fora o acesso lexical mais tradicional, que acontece que assim, é você ou é outra palavra, né? Que está correndo junto e que realmente demora cerca de 400 milissegundos. Talvez porque as rotas desse acesso lexical sejam mais lentas, né? Ou então pode ser que seja por uma outra razão, que é uma razão do sincretismo dessas ações cognitivas, que elas mexem com mais do que o centro da linguagem. Elas mexem com a linguagem, mas elas mexem com outras coisas ao mesmo tempo.
Então, olha só aonde é exatamente o lateral. O lateral ele fica aqui, tá vendo? E ele é superficial, ele é essa camada cortical que está recobrindo o lobo temporal. Vamos ver onde é que isso está no cérebro, um pouco abaixo, um pouco mais profundamente. Está no sistema límbico. Então, nas coisas que faz a gente prestar atenção, que faz a gente gostar das coisas, que dá emoção para o que a gente está falando. Então, é possível que tenha um processo límbico no acesso lexical que aconteça antes ainda de você estar lidando com aquele produto final que você vai fazer ficar na frase, que acontece aos 400 milissegundos ali. É alguma coisa que é muito difícil da gente entender isso, mas é alguma coisa provavelmente que vai paralelamente e que é muito precoce e que faz a gente pensar no entorno, pensar no momento, uma coisa bastante presente, alguma coisa que está te incomodando ou está tendo relação com você nesse momento presente. A gente, normalmente, quando está pensando em acesso lexical, não faz essa relação. Pensa mais numa coisa bem abstrata do cérebro, mas é possível que tenha uma parte disso que seja bem menos abstrata do que a gente achava que era, por esses anos todos que se estuda acesso lexical. Então, antes de eu falar do que eu pensei, existe uma descrição, então, do que acontece com esses idosos, larga descrição por vários teóricos que estão pensando que existe, então, um silêncio que vai deixando eles menos e menos envolvidos com a vida do dia a dia, eles vão ficando calados e a doença vai silenciando uma interação dessa pessoa no mundo, né? Com o Marcos, eu fiz um trabalho de bastante tempo nas escolas e tudo isso, e a gente recebeu relatos das professoras falando insistentemente, o que está totalmente de acordo com a literatura sobre o assunto, que crianças com muita deficiência financeira, com lares com dificuldades socioeconômicas bastante grandes, tem justamente essa característica. Elas têm um empobrecimento grande do vocabulário e têm uma atitude pouco presente. Elas ficam meio que voando, meio que elas não baixam. E essas crianças que não aterrissam, também não aterrissam na hora do recreio. Não é alguma coisa que é apenas uma rejeição ao colégio. No nosso questionário, a gente fazia essa pergunta claramente se existia uma diferença da atitude da criança. Essas crianças que a gente está falando e que ainda não tinha sido pensado alguma ligação, alguma coisa semelhante com esse outro quadro dos idosos, elas são crianças que têm essa dificuldade de interação mesmo quando não está em aula. Não é apenas uma coisa do ensino ser maçante e não ser adequado e ter esses problemas que a gente já conhece mais. Então, o que a gente pensa em fazer? A gente pensa em fazer um rastreamento dessas crianças e aplicar o mesmo teste que a gente vai aplicar nos idosos, aplicar nelas e ver se, por acaso, existe um silenciamento mesmo dessa área, o que mostraria esse sincretismo, mas com as crianças a gente ainda pode fazer tudo, né? A gente ainda poderia intervir fazendo uma modificação pedagógica mesmo, para que a gente conseguisse, através da especificidade e da qualificação, da especificação dessas palavras, a gente conseguir que, no fundo, que a gente tenha maior especificidade
para relatos e para comunicação, mas também provavelmente alguma coisa que afetasse também, que modificasse também a prontidão para lidar com esses conteúdos cerebrais através, especificamente, da amígdala e do hipocampo, né? Porque são essas áreas que têm alça, elas estão alçando justamente essa mesma região. Então, eu escrevi esse projeto e eu mandei para a Lina Pilcani, que tinha feito essa parte dos idosos, e ela ficou muito interessada em fazer o projeto por lá e fazer isso junto comigo, e a gente está justamente vendo. Eu pensei em algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. Com a gente é o contrário, né? A nossa primeira palavra é um nome, a nossa segunda palavra que é o adjetivo. Então, eu pensei em manter fixo o nome e modificar o adjetivo, mas eu pensei em outras coisas que eu acho que a gente poderia achar um refinamento de ativação do Lateral de acordo com isso. Então, por exemplo, eu pensei em fazer, esse já está terminado, a gente já conseguiu os 30, porque tem que fazer 30 conjuntos de estímulo desse tipo. Então, por exemplo, árvore verde, você poderia falar árvore verde, mas é pleonástico, né? É quase como se não precisasse falar dessa forma. Então, seria bem parecido com barco amarelo, barco vermelho. Mas se houver na possibilidade de haver um pleonasmo como isso, será que tem uma ativação menor? Até que ponto isso está realmente ligado ao conhecimento do mundo, ao que você está vendo? O que acontece se você usa uma palavra que é uma palavra bem básica, como árvore, e você põe alguma coisa que não vai atribuir um sentido importante para a árvore que seja pleonástico. Árvore frutífera, que poderia fazer um splash menor do que árvore alta, que teria uma especificidade e uma possibilidade de um splash maior. Porque a árvore frutífera ela é também bastante esperada dentro de árvore, né? Mas a árvore alta funciona bem como alguma coisa que está qualificando aquela árvore, porque a gente tem mais ou menos uma expectativa de uma estatura de árvore média lá. Então, se a árvore é alta, ela parece, até visualmente, ela fica mais alta. Árvore bonita, que é uma dimensão irrelevante para a especificação, porque as pessoas sentem que o que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, você criaria uma dimensão irrelevante. Isso aqui, a Lina acha que vai dar certo, isso aqui, essa categoria. E a árvore sozinha, né, que é sem combinação, para a gente poder ter o nível basal e medir as ondas a partir dessa, né? Agora a gente faz o contrário, a gente agarra o verde, né, que é o do pleonástico, e a gente vai mudando os núcleos nominais. Então, a gente teria árvore verde, que é pleonástico, maçã verde, que faz um splash menor, porque essa especificidade cria um tipo, né? Agora, réptil verde faz uma especificidade maior, já que tem réptil vermelho, parece bastante ao do barco, né? Livro verde, que é uma dimensão irrelevante para a especificidade, e aí com a gente tendo a gente pegando o adjetivo, é possível a gente introduzir alguma coisa como um intensificador, por exemplo, em que a gente não tem aquela combinação que a gente está esperando o tempo todo fazer, e então ela pode ser uma parelha mais melhor do que a gente botar XRT verde, porque o nome é muito importante, né? A gente ter um nome é muito. A gente não estaria tendo combinação nenhuma. Para a gente fazer alguma combinação aqui,
é melhor a gente combinar isso aqui com alguma coisa que seja um adjetivo, com alguma coisa que seja apenas mudar um pouco a intensidade dele, né? Então, é isso que a gente está fazendo, e a ideia é fazer esse mesmo teste com esse grupo de pessoas com os quais eu já trabalhei no Hospital Silvestre, com essa doença. Eu estava trabalhando para uma outra coisa, mas eles ainda têm esse grupo de estudo de semântica. Eu já contatei eles, e eles estão super dispostos a participar da pesquisa com a gente. E com crianças também, com essas crianças que a gente consegue detectar pelo relato dos professores. A gente gostaria muito de ver isso funcionando e de ter essa comparação, de forma que, se a gente conseguisse, porque a gente já sabe bastante coisa sobre essa área do cérebro e sobre como que a gente faz ela voltar a ser ativa. Então, a gente acha que existe uma grande possibilidade da gente conseguir formatar alguma coisa na educação que possa suprir isso. Isso é uma coisa que está sendo muito estudada e talvez não esteja sendo estudado da forma correta. Talvez o problema ainda não tenha sido detectado. Pode ser que seja um problema nessa área que tem uma conexão sincrética tão grande com as áreas límbicas, né? Elas ficam uma em cima da outra, né? E tem pelo menos 3 alças já descritas de ligação entre essas duas partes do cérebro. Então, a gente gostaria de tentar. É um projeto grande, foi para a FAPERJ, vamos ver o que a FAPERJ acha, e ainda está caminhando, mas é alguma coisa que está me fascinando muito nesse momento. Então, eu quis dividir isso com vocês. Então, é isso. Falei demais. Muito, muito bom. Falou demais, a gente gostou muito. Eu acho que, nossa, vou abrir para a gente pode ainda conversar alguns minutinhos, né? Se tiver perguntas. Mas eu já queria registrar aqui que a gente foi trocando algumas figurinhas aqui, que foi uma lição, acho que do que fazer e do como fazer, né? Como laboratório, para a gente também ver várias formas de interação. Acho que a Aniela caiu. Será? Acho que caiu. Vamos esperar um pouquinho. Talvez ela tenha ido descompartilhar. Ligar aí. Gente, se vocês quiserem registrar perguntas ou fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Não sei se vocês têm perguntas, que aí a gente já organiza aqui. Tomás, joia. Tem uma pergunta da Raquel. Raquel, você quer fazer a pergunta, falar, ou quer que eu leia a sua pergunta? Tá bem. Opa. E ela voltou. Daniela estava te agradecendo, né, falando que para a gente foi bem inspirador, assim, de várias coisas que a gente pode fazer por aqui. Aí temos uma pergunta do Tomás, acho que ele quer falar por vós, Tomás? Posso fazer por economia linguística? Claro, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Posso te fazer uma pergunta? Eu fiquei curioso mais do contexto do seu campo. Assim, num dado momento, me ocorreu pensar, pelo que eu vi, várias dessas pesquisas se desenrolam em escolas. E aí me ocorreu pensar como que os atores sociais da educação recebem isso, porque existe um pouco uma dificuldade de penetração, né, de algumas coisas dentro da teoria educacional, assim, me parece, no primeiro momento. E, sobretudo, quando você fala de estadiamento cognitivo, é uma dificuldade que eu tenho enfrentado no meu trabalho hoje em dia, tentar conversar isso com os atores educacionais num horizonte um pouco mais pacífico. E aí eu fiquei curioso em saber como é que eles incorporam isso, como é que eles lidam com isso, com essa questão. Os professores, os coordenadores, se isso volta, se existe uma devolutiva para esses sujeitos.
Para o aluno, você está falando? Se existe uma devolutiva para o aluno ou para esse ator? Para a comunidade escolar, pensando um pouco... Existe uma devolutiva marcada logo no início. Assim. A gente justamente começa levando o projeto e já dizendo o que eles vão tirar do projeto. Eu já digo, vou dar 3 aulas para os professores, uma aula para... Eu já aviso o que é feito logo ali no início. Eles sabem de cara o que é. E aí, como a gente fala tudo de cara, quando não dá certo, eles já dizem que aqui você não vai fazer. Aconteceu isso esse ano com a escola, uma escola francesa, acho que não, desculpa, suíça, que uma das doutorandas trabalha nessa escola, e ela queria ver a diferença de 2 tipos de alfabetização, que faz parte do projeto dela, e quando falou que ia testar o tipo de alfabetização que a escola faz e o outro, que você poderia pensar assim, que maravilha, eu vou testar os 2 e eu posso depois... Né? A diretora falou claramente, olha, nós não queremos testar isso não está aberto, você não pode fazer isso aqui. Né? Então, já é resolvido ali, naquele momento, que isso não vai rolar. Ou ao contrário, se você vai nas escolas públicas, eles adoram. Você pode falar assim, olha, eu vou dar um seminário aqui de 5 encontros. Né? Então, eles esperam aquilo, querem muito que haja. Ou eu preciso que a turma fique comigo durante esse tempo. Então, a gente se organiza. E tem algumas escolas que realmente trocam e tem outras escolas que querem o tempo para elas. Né? Porque a gente aceita também desse jeito. Assim. Só como se estabelece o diálogo, professora, assim, porque me parece, e aí estou falando da minha experiência com algumas escolas, assim, né? Você tem um horizonte que é quando você está falando de estadiamento cognitivo, quando você está falando de qualquer prerrogativa que implique numa coisa que lembre qualquer prerrogativa piagetiana, assim, eles saem correndo, morrendo de medo, e isso é praticamente inaceitável aqui. E aí eu fico curioso pensar como que eles lidam, a minha pergunta é essa, como é que eles lidam com isso? Porque acredito que eles passem, enfim, existe aí um comitê de ética, existe todo uma tramitação. Eu fico pensando como que eles lidam com isso, se vocês têm esse registro, de como que esses autores lidam com isso depois, né, depois da pesquisa. Eu não sei se a minha pergunta... Depois da pesquisa, eles ficam ávidos para receber a gente lá, e aí eles têm um alcance da pesquisa... Tem alguns casos que eu já fiquei frustrada, porque eu gostaria que eles entendessem completamente a pesquisa, e isso não foi possível, e a minha vida continuou, né, depois disso. Mas, assim, a gente tenta fazer o máximo possível para que todos os níveis, e já aconteceu, eu tenho vários exemplos em que isso foi possível. Tem uma escola em Niterói, por exemplo, que eles realmente quiseram entender, sabe? A gente trabalhou com... A gente tirava imprimia o resultado das ondas, que foi com a EGES. E a gente meio que ajudou os alunos a saberem a diferença da potência das ondas em relação ao que estava sendo medido. Né? Então, isso criou eles quiseram muito fazer essa correlação e ficavam felicíssimos quando eles sabiam que aquela onda tinha a ver com esse estímulo só de olhar, né? Só de olhar, né? Então, eu acho que aí foi uma coisa muito legal. Outras vezes, nem tanto. Né? Então, e como é que funciona? Por exemplo, a gente tem uma creche, tem um colégio básico e tem um colégio médio dentro da UFRJ. Só que eles são muito chamados para fazer pesquisa, porque eles estão dentro da UFRJ. Então, o que eles fizeram com a gente? Olha, só faltaram chucharam a gente de lá. Então, as coisas não acontecem onde você acha que elas vão acontecer. Eu não tento mais nada na UFRJ por causa disso, porque os caras são assediados por todo mundo, de todas as... Né? O cara de história quer testar lá, o de matemática, todo mundo quer testar lá. Então, eu não vou testar lá. O que eu faço? A gente procura arrumar alguma conexão. Ou é um aluno que é diretor, ou que já foi diretor de uma escola, a gente vai pelos conhecimentos, encontra um ponto de contato, explica
primeiro, sem fazer nada oficiosamente, a gente explica tudo. Se tiver tudo legal oficiosamente, a gente faz o projeto, e aí tem que ter um trâmite grande, você tem que levar para a secretaria. Mas se o cara está querendo você, aí já não tem mais problema. Então, a gente resolve o problema oficiosamente, conversando, né? E nunca é assim mesmo na sua... Por exemplo, o aluno, ele tenta fazer na própria escola dele, nem sempre dá certo, porque o cara já deixa, mas já quer que ele dê mais aula, entendeu? Começa... É mais legal quando o contato te põe com uma pessoa-chave de uma forma bem independente, né? Aí demora um tempo, você chega lá, faz esse contato e já diz, eu vou devolver isso, eu vou dar certificado para todo mundo que fizer, eu posso fazer alguma coisa de divulgação no site, os papers que saíram vão sair com referência a vocês e eu mando o paper para você. E aí você vai criando uma relação de ele sabe que ele pode contar com você, que aquilo que você falou, você vai efetivamente fazer, né? É assim que a gente trabalha. Perfeito. Desse jeito. Obrigado. Temos mais uma pergunta da Raquel aqui no chat. Ela diz que leu algumas notícias sobre pais preocupados no contexto pandêmico com filhos pequenos com atraso na aquisição de linguagem. Algumas hipóteses são a pouca interação com a família, pais em home office, e o alto uso das telas, né, dos aparelhos eletrônicos. E ela pede para você mencionar, se você poderia mencionar algo sobre isso, sobre o impacto das telas, né, na aquisição da linguagem, sobre se tem alguma coisa que a neurolinguística já aponta sobre isso. As pessoas que trabalham há mais tempo com isso, elas acham que as telas, na verdade, não são tão ruins quanto o pessoal da psicologia, por exemplo, acha que é bastante ruim, né? Em termos de linguagem, se você tem pais silentes, se você tem pais que trabalham o tempo todo e as crianças ficam um pouco sozinhas, tudo isso, é muito melhor ter as telas do que não ter elas, porque, na verdade, o que você precisa é de ter um estabelecimento de uma fonte de linguagem. É claro que você vai ver, a Patricia Cole vai dizer que tem um trabalho que mostra, que é clássico, que é muito criticado também, mas que mostra que as crianças que aprendem através de televisão não aprendem tanto quanto as crianças que aprendem através dos pais e que não ter um acesso direto podem acontecer, mas tudo é proporcional, sabe? As crianças que eu vi e que me inspiraram para fazer esse projeto e para pensar nisso são crianças em que existe silêncio em casa mesmo, sabe? Existe pouca interação em casa, mas muito pouca, muito pouca. Então, entre essa falta de interação, que é uma coisa assim, é uma depressão que existe, que afeta os pais falam menos com tantos problemas que podem ter, às vezes problemas até para trazer comida para casa. Então, esses lares têm um nível de silenciamento que a gente não conhece, e não estuda ainda, sabe? E que é muito possível que esteja afetando de forma importante mesmo o equilíbrio emocional dessas crianças, além da proficiência delas na língua mãe. Elas podem realmente estar com esse estado de vagueza, né? As professoras, é bem incrível esse trabalho que eu fiz com o Marcos, é bem incrível mesmo. O que as professoras falam é assim, o menino não sabe a palavra, é aquele treco lá, aquela coisa lá, é uma coisa assim de uma vagueza, sabe? E isso é visto como elas falam muita gíria, mas não é gíria, na verdade. É uma falta de propriedade para a palavra que é usada, né? Então, isso é uma coisa importante, porque isso afeta mesmo as capacidades cognitivas altas de uma forma importante, bem claramente, né? Se a gente conseguisse intervir nisso de alguma forma, a linguística faz falta nessas áreas, ela tem que atuar, tem que ver e atuar ali, né? E tem muito pouco trabalho. Por exemplo, eu procurei muito essa ligação, né, entre o lobo temporal anterior e as crianças, e não existe, ninguém fala sobre isso ainda, né?
Mas certamente se existe uma parte do cérebro que especifica, que está lidando com essa especificação, e uma especificação do entorno, né? Essas crianças devem estar sofrendo com essa área, porque elas estão muito caladas, elas não estão fazendo bagunça no recreio. Essas que fazem bagunça no recreio, a gente fica feliz. Elas não estão, elas estão caladas, né? Então, é a partir disso que a gente quer recolher. A primeira coisa que eu vou fazer no momento que as aulas voltarem é levar esse projeto adiante, né? Junto com a Maré e com a Juliana. E com a Júlia, que eu estou vendo que está aqui, que nossa companheira, agora ela acabou de entrar para o mestrado, mas ela começou a trabalhar com pesquisa séria assim ainda como IC. Mas a gente está muito interessada em botar isso em funcionamento, e depois eu conto para vocês o que vai dar nisso. Muito bom, acho que a gente não tem mais tempo, mas poderíamos continuar discutindo. Eu anotei também várias coisas, depois eu te mando escrita, Aniela, né? Eu mando sim. Vou fazer o vídeo com meu filho também, aquele lá fazer o teste. Quem era criança? 2 e 2 meses, a Fernanda estava ali com Isso, várias... com duas. Vou compartilhar. De quantos anos, Fernanda, que eram elas? Não, uma tem 5 e 2 meses e a outra 6 e 11 meses. E aí aconteceu uma coisa curiosa que eu vou compartilhar, e até me ocorreu, se isso acontece no experimento, que bom, né, elas, ok, né, apontaram a que era esperada. No entanto, nos verbos vestindo e escorregando, a mais nova não apontou o vestido e o que era o outro? Escorrega. E aí, só que ela começou a apontar antes de terminar a palavra. Então, esse momento do gesto de começar a apontar, ela processou já e foi provavelmente, né, para aquilo que a imagem corresponde de forma mais direta, né? Pensando nisso, pode ser um elemento visível também no experimento de vocês, que é o momento que se começa a apontar, que ela já faz, obviamente, o processamento da palavra-alvo acelerado pela imagem que já está ali vestido, né? Porque vestindo é menos óbvio que... Enfim, mas é isso, uma de 5 e 2, essa de 5 e 2 começou mais rápido vestindo e não apontou o vestido, apontou o vestido e o escorregador. A de 6 anos e 11 meses, essa daí foi mais rápido e corrigiu a de 5 e 2. Eu vi a correção, uma graça. Corrigiu, né? E aí enfatizou, vestido, então é legal. Então, mas enfim, eu vou aproveitar que abri aqui, dizer que, bom, tenho crianças, então fico à disposição para elas experimentarem também. Que bom. Pega lá na página. Isso, mas eu queria registrar, Aniela, sua fala foi muito inspiradora para a gente, né, como a Indaiá falou já, né, eu acho que o Rafa também compartilha disso, que é essa visão que um laboratório de ciências da linguagem, de forma geral, ele produz muito mais, ele tem muito mais potência quando ele junta cabeças pensando, né, e é um pouco essa a nossa expectativa. A gente está vendo vários braços de atuações nossas, né, que vai para a pesquisa de base, que está na pesquisa, na interface com a educação, que está na interface com as patologias, que está na interface pensando a formação do pesquisador, a difusão científica. Então, realmente é muito bacana ouvir o seu desenho, dá para compreender várias camadas desse tipo de trabalho. Eu acho que para pesquisa no Brasil, a forma como a gente faz pesquisa, ter esses laboratórios é realmente muito inspirador, né, como modelo mesmo, que deu para sacar exatamente como vocês, né, e você atinge várias camadas da produção do conhecimento, e é isso, dizer que foi muito rico, assim, o laboratório por articulação de áreas, por articulação de pesquisadores, por articulação, acho que também de redes, né, de países, assim, e dos vários níveis de formação, né, o doutorando que está lá encabeçando pequena atividade, ele está se formando como pesquisador. Então é isso, queria parabenizar mesmo, agradecer que você disponibilizou esse tempo para compartilhar com a gente, e talvez em breve, quem sabe, a gente também não abusa de você e mostra um pouquinho
o nosso... Eu ia adorar, eu vou adorar. Eu Né, adoro Indaiá, fazer né, Rafael? O que, que a gente tem aí também gostar para... muito de conhecer o laboratório de vocês melhor. Ia Isso. ficar muito feliz. Com Por favor, certeza, façam com isso. certeza. Eu só queria deixar registrado aqui também. A sua palestra foi fascinante, Aniela. Eu me lembro de quando ainda estava na graduação e já me fascinava por essas coisas que você trazia para a gente lá nas palestras que a gente via em escola de inverno, na Unicamp ou na USP também, de cursos que a gente fazia. E ver que você trouxe uma coisa tão atual, tão na crista da onda, que para a gente muito obrigado e estou muito fascinado com tudo isso. E é como a Fernanda e a Indaiá, a perspectiva que você mostrou de como se cria um laboratório, de como vocês vão modificando também o modo como vocês trabalham, é inspirador para a gente e nos ensina muito, né? Eu guardei algumas questões aqui também que tem a ver com o seu trabalho, que eu fiquei muito curioso para entender também a questão da composição, essas coisas. Eu que gosto de trabalhar com os compostos, já fiquei pensando em compostos mesmo, em palavras compostas, se você gostaria, se você também pensa em trabalhar com essas palavras, pensei naquele monte de conjunto de verde-limão, verde-bandeira, verde-musgo, se existe algum tipo de especificidade aí. A gente pode falar disso uma outra oportunidade, inclusive. Pode, né? se você quiser participar, por favor, fique às ordens, eu adoraria que você. Eu acho composto fascinante, acho muito difícil, mas acho fascinante. Fascinante. É muito difícil, é complexo, né? Mas é um trabalho muito grande. Essa área é uma área que tem que deslanchar e ela é muito grande. é muito grande, é muito Ela é grande. muito grande, não tem nada sobre isso. Muito Então, bacana, mas é muito bacana, porque também é envolve a questão interessante mesmo. semântica e tudo mais, né? Que é uma coisa que a gente vê muito pouco, né? Então eu só queria dar os parabéns mais uma vez e agradecer também a sua presença de todos que estão aqui, né? As pessoas para o encerramento desse semestre, que é muito bom ver todo mundo aqui também. Sim, então, Obrigada. obrigada. Marcelo que veio, né? As duas meninas, os alunos todos, agradeço. Nossa, foi incrível, né? Foi muito legal. Ainda bem que fica gravado, dá para a gente ver de novo. Sim, nós estamos montando o nosso pequeno acervo, né? Então, lembrar, pessoal, que a gente tem o canal lá do LabLink no YouTube, então tem todos os vídeos das palestras desse semestre, tem também o Instagram, né? Que a gente coloca novidades lá, as coisas que produzimos. Então, agradecer a todo mundo pelo semestre, por terem ficado aqui firmes e fortes com a gente até agora, esse horário, e principalmente a Aniela. Ótimo. Muito obrigada, gente. Então, continuaremos conversando, Daniela. Ótimo, vamos sim. Teve já a nossa prova de registro? Já, Fiz várias aqui. já. Várias. Ela vai receber. Estávamos despreparados, mas fiz várias fotinhas. Que bom. Obrigada, Tchau, então. pessoal. Um abraço. Boa noite a beijo, todos e a gente. todas. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Gravação.